Entrevistado agora é o secretário das Cidades do Paraná, Guto Silva, que está inclusive na região onde nós tivemos o tornado, fazendo visitas, fazendo monitoramentos. Tudo bem, secretário? Muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Obrigado, Thiago. Boa noite a todos. Um dia difícil, né? Muito difícil aqui, além dos estragos, toda a questão material, a necessidade de um acolhimento emocional. As pessoas estão muito assustadas, muito fragilizadas. Então, obviamente, tem uma frente de trabalho muito forte para poder devolver a normalidade ao município, né? Muita ajuda, muitos voluntários, mas também a gente sente essa questão emocional muito forte diante desse episódio que para todos nós é algo inédito, e a violência, a velocidade, o tempo, tudo isso trouxe um impacto assim, muito forte para as pessoas. Secretário, o que o senhor pode falar sobre a situação da cidade, efetivamente? São no estado, né? São 6 pessoas que morreram, 5 na cidade especificamente. E qual é a dimensão? Quando o senhor fez a vistoria, visita àquela região, o que mais chamou a atenção do senhor? Olha, Thiago, realmente é um cenário de guerra. Nós nunca vivenciamos nada parecido com essa realidade. Realmente as imagens são que a gente olha nos vídeos, que acompanha nos vídeos, são muito fortes. É uma cidade que praticamente foi destruída. São poucos espaços no município que você tem uma casa com pouco de telhado, enfim, de uma estrutura mínima. E quando nós chegamos no local, aí você realmente tem essa percepção do que aconteceu, né? Muita gente buscando compreensão, entender nesse processo o que está acontecendo, e de fato, para você ter uma ideia, nem supermercado tem mais na cidade. Se alguém quiser comprar um litro de leite hoje no município, não tem onde buscar. A nossa base de apoio é um posto de combustível que está ao lado da rodovia, que tem sido utilizada para a gente poder ter conexão, poder minimamente organizar todas as forças, e a cidade está completamente destruída, sem nenhuma condição, nenhuma infraestrutura mínima para poder a gente poder minimamente estar organizados aí para poder socorrer as pessoas. Então, é uma força-tarefa imensa do ponto de vista da infraestrutura, do ponto de vista para poder liberar os entulhos, liberar as vias para que as equipes possam chegar, possam fazer esse acompanhamento, ligação de energia, questão dos fios elétricos, questão de água, enfim, é uma cena caótica que impressiona, e todos nós ficamos muito chocados, né? Quando nós chegamos ao local, o prefeito emocionado, o vice-prefeito emocionado, as pessoas na rua chorando, porque de fato é um episódio muito forte. E é impressionante, Thiago, porque você observa que você não tem nem imagens de celular, são pouquíssimas, diante da velocidade, da rapidez do episódio. Em conversa com alguns moradores, eles afirmam, olha, isso foi 30, 40 segundos no máximo, o que aconteceu. Então, é algo que acontece de forma muito rápida, inusitada, e as pessoas estão tentando entender como é que em 40, 50 segundos você tem a tua vida virada de cabeça para baixo. Então, realmente é impactante, mexeu muito com o emocional de toda a comunidade, e além de reconstrução da estrutura física, das habitações, da estrutura viária do município, da iluminação, nós vamos ter que reconstruir o coração da comunidade, né? Que está realmente fragilizada, assustada, e obviamente também tem todo o trabalho que será realizado do ponto de vista emocional, psicológico, para que a gente possa avançar e obviamente acolher a toda a população de Rio Bonito do Iguaçu. O secretário, eu queria perguntar para o senhor, nesse momento, se 90% da cidade acabou sendo devastada, as pessoas, as famílias, claro, muita gente tem parentes em outros locais, cidades, outros estados, talvez isso possa ser uma saída, mas o desafio não só do governo do estado, mas também da própria prefeitura. Onde abrigar essas pessoas? De hoje para amanhã, onde que elas devem ficar? Olha, Thiago, nós já consolidamos alguns abrigos no município ao lado, chamado Laranjeiras do Sul, toda uma estrutura para poder acolher as pessoas, com alimentação, com todo o suporte. Amanhã vai ser feito um trabalho de triagem muito forte para identificar cada caso que realmente foi perdido, que tipo de estrutura poderá ser mantida, né, para poder auxiliar na recuperação. Nós vamos receber amanhã cerca de 200 engenheiros, em parceria com o CREA, né, com o Instituto de Engenharia, que vão fazer uma análise também, um diagnóstico de toda a estrutura da cidade. E há um misto de pessoas que se deslocam para os parentes, amigos, nos municípios vizinhos, alguns
vão para abrigos, outros não querem ficar em abrigos. Então, é um trabalho muito intenso. Obviamente, cada um tem uma necessidade, tem uma realidade pontual. E o que a gente vê é muita solidariedade, né? Muita ajuda, muito apoio. A gente recebeu hoje toneladas de mantimentos, toneladas de sentimentos, né? Para poder apoiar muitos voluntários. Mas, obviamente, agora a primeira fase era justamente a questão da saúde, de poder preservar vidas, salvar vidas. Infelizmente, 6 óbitos, uma série de pessoas feridas. Ontem, todo o trabalho na questão hospitalar, nós utilizamos a infraestrutura dos municípios ao lado para poder dar vazão ao tamanho, o volume, né, de pessoas feridas. E agora, no dia de hoje, um trabalho mais específico para poder liberar as vias, poder as equipes de resgate, poder as equipes para poder desobstruir, minimamente organizar a infraestrutura para que a gente consiga trabalhar. E nós também temos um trabalho aqui de mobilização da questão das máquinas, né? Trabalho de solidariedade, os prefeitos da região enviando operadores, máquinas pesadas, caminhões caçamba, justamente para a gente poder limpar com agilidade a cidade. Né? Limpar é tirar os entulhos, desobstruir as vias, porque isso a gente sabe que vai facilitar aí todo o trabalho de recuperação da cidade. E amanhã nós teremos também um trabalho importante de apoio à questão dos empresários, dos pequenos comerciantes, que vão precisar também de uma ajuda, vão precisar de linhas de crédito específicas, de tempo para poder fazer os pagamentos, porque todo o comércio da cidade, seja um grande supermercado ou a pequena venda, todos eles ficaram prejudicados e hoje não tem nenhum abastecimento no município. É algo realmente assustador que aconteceu na cidade, e todo mundo impactado com as imagens, mas sobretudo com os relatos das pessoas, que realmente emociona. E, obviamente, nós do Estado, a orientação do governador é dar velocidade, acolhimento, mas, sobretudo, respostas rápidas, ágeis, para que a população sofra menos. O secretário Guto, falando sobre reconstrução, né, é impossível saber, isso pode durar 1, 2 anos para se reconstruir uma cidade como essa, e de que forma foi decretada a calamidade, né, isso faz com que recursos cheguem mais rápido ao município, de que forma vocês esperam não só os recursos do governo do estado, né, o próprio governo do estado, se tem recursos disponíveis para isso, mas do governo federal, o que o governo do Paraná espera? Olha, toda ajuda é bem-vinda nesse momento, Tiago, mas o Estado já tem um fundo de prevenção climática já bem organizado. Nós já tomamos todas as medidas para compras emergenciais de unidades habitacionais, toda a infraestrutura adequada já para retomar as ações das cidades. Importante lembrar, não tem escola também de pé, então a volta às aulas na segunda, terça-feira, não haverá aulas, obviamente. Então, tem todo um trabalho de realocação dessas crianças e como que se dará esse retorno. E já toda a equipe de engenharia retomando a construção, já como é que se dará a nova unidade escolar do município. E, obviamente, esse trabalho de recuperar a infraestrutura básica. Né? Então, a gente está mobilizado. Amanhã nós vamos ter um diagnóstico das casas, né, das pessoas, o que, de fato, a gente vai precisar derrubar e reconstruir, o que é possível aproveitar dessas estruturas para que a gente possa também aportar esses recursos. E o objetivo é poder encontrar alternativas rápidas, ágeis para respostas rápidas, né? Porque a população ou está em abrigo, ou está na casa de parente, enfim, está distribuída por toda a região e, obviamente, buscando resposta, tentando entender esse momento de dor, onde ela perdeu mais do que seu lar, sua casa, perde referência, né? Da comunidade. Então, o trabalho é intenso. Amanhã também vamos deslocar equipes aqui de psicólogos das universidades estaduais, também dar um amparo psicológico é importante, a gente sentiu isso hoje, as famílias muito fragilizadas, muito assustadas, e obviamente num episódio dessa natureza precisa todas as forças, todas as alternativas possíveis para acolher, para cuidar das pessoas que nesse momento, além de uma estrutura física, de uma casa, precisam de muito carinho. Eu sei que eu preciso liberar o senhor, mas eu queria aproveitar que o senhor falasse um pouco sobre as vítimas, né? São 5 na cidade e outra em Guarapuava. E os trabalhos, é possível que mais pessoas possam estar soterradas? Como é que está o trabalho? O trabalho hoje já foi interrompido? Então, já foi interrompido a expectativa que indícios de poderia ter gente soterrada, mas a gente já está descartando essa possibilidade. A confirmação oficial de seis óbitos, né? 5 na cidade e numa cidade próxima, que é a cidade Polo, né? Que é Guarapuava. E agora, obviamente, não tem mais desaparecidos, todo o trabalho de resgate já avançando. Agora, obviamente, é a gente poder fazer a recuperação da cidade, porque, de fato, é algo que nos chama muita atenção e é muito triste, né? Você perceber
uma cidade de 14 mil habitantes, praticamente todo o seu eixo urbano, ser destruído em 1 minuto, né? O prefeito dizia hoje, de forma emocionada, que a cidade está vivendo um bom momento, que ele queria agora embelezar a cidade, os canteiros, deixar a cidade bonita, mas infelizmente ela está com lona preta, né? Infelizmente essa é a realidade que ninguém queria, e o nosso papel agora é poder dar celeridade na recuperação, olhando da perspectiva do cidadão, desde a educação, segurança, garantindo segurança para todos, garantindo o abastecimento, enfim, questões básicas de sobrevivência para que a gente tenha a possibilidade dessas pessoas terem dignidade num momento tão complexo e tão difícil para todos.